Aleluia, glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. A você, meu amado irmão, minha amada irmã que nos assiste em casa, graça e paz, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Eu quero te convidar neste momento a orarmos. Tá dando uma microfonia, né? É do meu? Ou é do meu aqui? Aleluia. Glória a Deus. Está dando uma microfonia. Talvez você que esteja em casa não perceba, mas nós que estamos aqui no templo fica mais notório. Agora melhorou. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Graça e paz, amados e amadas do Senhor. Eu quero te convidar neste momento, aleluia, ao som do teclado. Glória a Deus. A orarmos ao Senhor. Aleluia. Dia de Santa Ceia. Estaremos fazendo hoje a primeira ceia do ano. E você que não pôde estar aqui pela manhã por algum motivo, venha à noite. Não deixe de estar na congregação, não deixe de estar aqui na Igreja Metodista em Itaipuaçu, para você estar fazendo a primeira ceia do ano. Aleluia, glória a Deus. Eu quero te convidar a orar, a fazer esse chamamento ao Senhor. Ele já está aqui, o Espírito Santo já está aqui conosco. Aleluia, glória a Deus. Amém. Pai, no nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor. A Deus, nós queremos te bendizer, dizer que grande é o Senhor. Queremos dizer que toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração sejam dadas somente a Ti, Senhor. A Deus, te louvamos nesta manhã. Hoje é dia da Santa Ceia. A Deus, Senhor Jesus, queremos te agradecer nesta manhã pelo teu sacrifício, pelo derramar do teu sangue na cruz a nosso favor. Ah, Senhor, aquilo que ninguém poderia fazer, aquilo que nenhum homem poderia fazer ou está, o Senhor fez por nós, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado a Deus pela nova aliança. Obrigado, Jesus, porque o justo morreu pelo pecador. Obrigado, Jesus, por nos devolver a esperança de viver. Obrigado, Jesus, porque no terceiro dia o Senhor ressuscitou. Aleluia. E nos deu ordens. Aleluia. Glória a Deus. Ah, Senhor, o Senhor nos deixou uma palavra para sermos as suas testemunhas, Senhor, na terra, em todos os cantos da terra, em todos os lugares, nos confins da terra, Senhor. Aleluia, Deus. Ah, Senhor, nesta manhã é motivo de alegria, porque Jesus vive, Ele vive. Aleluia, Jesus está vivo. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. A Deus, e queremos te bendizer, dizer que o Senhor é o Rei dos reis, é o Senhor dos senhores, é o
príncipe da paz, é o leão da tribo de Judá, é alfa e é ômega, é princípio e fim. Aleluia! Glórias a ti, Jesus. Queremos te agradecer porque o Senhor rogou o Pai para enviar o Consolador, o outro Consolador, que é o Espírito Santo. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Bom dia, Espírito Santo. Enche-nos nesta manhã, Senhor. Ah, Senhor, compadece-te de nós, porque precisamos de Ti. Precisamos do Teu Espírito, Senhor. Precisamos, Senhor, e queremos ser cheios do Senhor, cheios do Teu Espírito, Senhor. Ah, Deus, que nesta manhã o Senhor, Deus, venha nos encher. Que a Tua graça, que a Tua bondade, Tua misericórdia sejam derramadas sobre nós. No nome de Jesus. Amém. Jesus.
Aleluia. Amém. Ainda nesse espírito de louvor e de adoração, amadas e amados do Senhor, peguem as suas Bíblias e abram no livro dos Salmos, Salmo de número 139, Salmo de Davi, uma composição. Os salmos são canções, são composições do Espírito Santo derramado sobre, nesse caso aqui, Davi, mas tem salmos de outras pessoas aqui, mas a maioria deles de Davi. E ele inicia o Salmo 139 dizendo assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Continuando. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. E conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não posso atingir. O salmista está dizendo que o pensamento de Deus é tão grande que ele não consegue acompanhar, ele não pode atingir. É impossível o pensamento humano alcançar o pensamento do Senhor. E ele continua: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Ele faz perguntas, já sabendo a resposta. Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá, ou em algumas versões, sustentará. Se eu digo às trevas, com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite. Até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram, a substância ainda informe. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Aleluia! Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria sem jamais chegar ao fim. Até aqui. Aqui
Salmo 139, Salmo de Davi, ele tenta expressar, ele não consegue dizer da grandeza de Deus. O que ele está querendo dizer aqui no Salmo 139, Daniel, é que Deus é tão grande, é tão maravilhoso, Ele é tão poderoso, que trevas e luz é a mesma coisa. Para Deus não tem diferença, porque Deus enxerga em todos os lugares. Nas trevas, nos lugares mais sombrios, Ele chega a usar aqui uma palavra, um termo, Deus chega a ser assombroso, aleluia. Deus é poderoso, e não há ninguém que possa contra Ele. Às vezes a gente vê alguns vídeos aí na internet, algumas coisas de Jesus brigando com o demônio. Essa briga não existe. Isso ele der um sopro, ele lança uma palavra. Jesus não sai no braço com capeta não, tá? Isso não existe não. Ele dá um sopro assim, e a maldade se desfaz. Reinos caem. Presidentes estão dispostos dos seus cargos. Reis sucumbem, mas Ele levanta reis também. Deus está em todos os lugares. O Salmo está dizendo, porque assim, não há lugar que Ele possa se esconder. Não há pensamento que Ele possa colocar em nenhum lugar que Deus não saiba, porque Ele diz que antes que a palavra chegue à língua, Deus já sabe. Mas eu quero te dizer que esse Deus que sabe antes de chegar à nossa língua a palavra, Ele é um Deus de relacionamento. Ele quer que você fale com Ele. Apesar dele saber todos os nossos pensamentos, apesar dele saber que antes da palavra chegar à nossa língua, Ele é um Deus que fala, Ele é um Deus que quer falar com você. Ele quer que você fale com Ele, porque Ele é um Deus que se relaciona. O Deus encarnado veio à Terra para se relacionar com a humanidade. E eu deixo essa mensagem aqui para você. E te convido agora, nesta manhã, a louvar o Senhor. Aleluia.
pois só tu tens palavras de vida eterna. Pra onde iremos nós?
casa, Pai. Leva-nos além, Pai, além dos nossos olhos. Como foi dito no Salmo 139 aqui, o Senhor vê tudo. O Senhor entende tudo, o Senhor sabe o que é o dia de amanhã, o dia de hoje, o dia da noite. O Senhor sabe todas as coisas, Pai. Mas no profundo abismo lá, o Senhor dá treva e luz para o Senhor, é a mesma coisa. Porque Tu és o Criador de todas as coisas, mas o Senhor formou o homem à imagem e semelhança, para que nós possamos ir além. Além. Oh Jesus, sopra o Teu Espírito Santo sobre a Tua igreja. Sopra sobre os Teus filhos que aqui estão, Senhor Deus. Teu poder, Senhor Deus. Aleluias. Oh, obrigado, Jesus. Poder. Oh, aleluia, Jesus. Aleluias. Aleluia, Jesus. Amém. Vamos meditar na palavra de Deus, amados. Depois a gente louva mais um pouquinho. Mateus capítulo 7. Amém? Mateus capítulo 7. Somente este versículo e depois a gente vê João 15. Vamos lá. Todos acharam? Mateus 7, 16. Pelos seus frutos vocês os conhecerão. Por acaso se colhe uvas de espinheiros ou figos? Fruto de espinheiros, de ervas, colhe-se de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Assim toda árvore produz frutos bons, porém a árvore má produz frutos maus. A árvore boa não pode produzir frutos maus, e a árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz fruto é cortada e jogada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos vocês serão conhecidos ou os conhecerão. Amém? Pode sentar, amados. A partir de hoje, cadê a Ana? A Ana chegou. A Ana Lúcia. Jane, conversando com o Jane ontem, falou que vinha. Os frutos, né? Eu quero iniciar esse ano, a gente está iniciando com o primeiro culto do ano, né? Com a presença de vocês e gravando também para que outras pessoas possam ter oportunidade de ver como queremos conduzir a igreja no ano. Queremos uma igreja conforme somos instruídos, eu, pastor Alexandre, uma igreja discipulada, mas discipulada para salvar vidas. E para isso, amados, nós temos que traçar uma linha de raciocínio, uma forma de trabalhar o Evangelho, né? Nós não viemos às igrejas só para sentar e assistir um culto e ir para a nossa casa, porque é geralmente o que a gente faz, se fazem, a maior parte da igreja. Ela vai, senta na igreja, senta no banco, assiste o culto e vai para casa. E busca Deus, pede para ser abençoado, ora por uma pessoa que está doente, ora por uma outra pessoa e tal. E a gente continua nessa mesma roda viva, né? De ir para a igreja, sentar no banco,
Aí o pastor prega aqui, quantas vezes já pregamos, né? Hoje estamos falando aqui, Salmo 139, muito bem colocado pelo pastor Alexandre, e a gente fica nessa interação de assiste, passa e tal, mas Jesus não chamou a gente só para assistir culto, não só para a gente ter uma família debaixo da graça de Deus. Não, Jesus chamou a gente para uma outra missão, porque a maior missão é, quando terminar a nossa vida nesse mundo, a gente ir para a glória, a gente ser salvo, né? E Jesus Cristo, diversas vezes, ele cita a situação de que uma árvore, comparando uma árvore aqui que eu estou fazendo, que não dá fruto, ele corta e é lançada no fogo. Agora, que fruto é esse? Né? É uma coisa bem importante a gente ter entendimento. E outra coisa também, Jesus Cristo falou que no final da missão dele aqui, ele fala no Evangelho de Mateus. O que diz o Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 19? Pode até botar aqui a irmã que está lá no negócio lá. Mateus, capítulo 28, versículo 19. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Muitos anos mudou esse verbo aqui nessa versão NAA. Façam discípulos, ide por todo mundo, é um imperativo. Esse verbo, o que é imperativo? Imperativo é uma ordem. Façam isso, vá lá, façam aquilo. Então, Jesus falou assim, por favor, eu vim salvar o mundo, eu não vim salvar só 1 ou 2, 3, 4, 5, não. Eu vim salvar o mundo. Então, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando todas as nações, incluindo o Brasil, qualquer. Ele não está falando aqui só de nação de Israel, todas as nações, batizando o nome do Pai e do Filho. Fazer discípulos é fazer o quê? O que é um discípulo? Discípulo é um aluno, é uma pessoa que vai estudar. Uma vez eu preguei aqui sobre grade de ensino espiritual. Você, quando faz, se o teu filho está estudando, nós estamos estudando, nós temos uma grade de ensino. Ninguém entra na escola já fazendo faculdade, não. Você entra numa grade de aprender A, B, B, A, E, I, O, U, B, A, B, A, B, A, e vai assim por diante. Depois já começa a aprender matemática, física, e as coisas vão tendo uma grade de ensino que é estudado, isso por pedagogia, dentro de um estudo, de uma direção mais bem conceituada, para poder a gente aprender. Agora, e a grade espiritual? A grade espiritual você começa aqui. Primeiro, o rito de iniciação numa igreja é o batismo. O rito, repete comigo, o rito de iniciação numa igreja é o batismo. Por quê? Arrependei-vos e sede batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Foi isso que disse. Então, o batismo é o primeiro. Façam discípulos de todas as nações, batizando. Você vai fazer um discípulo, vai batizar e não vai parar aí. Tem uma grade espiritual para crescimento espiritual. Para quê, amados? Para que você dê frutos. Frutos. E quais são os frutos que você está dando? Pastor, se eu perguntar isso aí para todo um por um, é uma coisa complicada. Eu quero a igreja dando frutos, porque não vai ser cortada e lançada no fogo. A gente pode, quando eu comecei na igreja, os frutos eram de um conceito meio que somente um conceito. Mas frutos, ele é um conceito bem amplo. O conceito fruto não é só uma árvore que dá fruto. Ele colocou aqui nesse texto que nós estamos estudando, que a árvore deve dar frutos. Jesus plantou a árvore, criou as árvores todas, Deus criou as árvores para que deem frutos. Inclusive Jesus Cristo fez o que com a figueira que não dá fruto? Ele ia mal.
Só tinha folha. Uma árvore bonita, podia fazer sombra, né? Podia ajudar até alguma ali na composição, mas não dava frutos. Ele amaldiçoou e secou. Só tinha folhas. Então, amados, nós temos que nos preocupar com dar frutos. Então, o fruto é uma coisa que ela é o resultado de uma árvore, o resultado. Ele não coloca aqui o exemplo nesse texto, ele não vai dar figos em espinheiros. O espinheiro é para espetar, você não é um espinheiro, você é uma árvore que dá fruto e frutos bons. Se você está plantado na videira, plantados pelo Senhor para a tua glória, né? Ser plantado numa terra boa, você tem que dar fruto. Eu me sinto culpado às vezes. Falei, poxa, meu Deus, o que a gente está preparando como pastor responsável? Por que a pessoa não está dando fruto? Então, e a preocupação que eu tenho, eu quero levar todo mundo para o céu. Eu não posso levar, vocês têm que ser. Ninguém vai para o céu, pastor, mas eu aceitei Jesus, eu sou salvo. Isso é um problema sério. Acabou aí. Cadê a grade espiritual, de você crescimento espiritual? No dia 31 nós fizemos aqui, eu achei interessante, né? Eu passei um vídeo antigo da igreja, de um teatro, que eu quero, né? Eu pedi até minha esposa para conduzir isso aí, para fazer um teatro aqui na igreja. E todo mundo ficou ali, puxa, como foi bom aquela peça de teatro. Jovens, todos jovens, fazendo ali uma representatividade muito boa de como é o mundo, como o mundo absorve as pessoas, né? E ali a pessoa querendo sair das drogas, querendo sair daquela situação de opressão, e Jesus Cristo querendo puxar para o reino dele, né? E lógico, a igreja faz isso aí impacta, é um impacto, causou um impacto. Eu senti quando eu olhei para a igreja, falei, opa, causou impacto. Então, vamos fazer teatro. Esse ano eu quero um teatro na igreja. Eu acho que teatro é uma forma de você representar o Evangelho de Jesus Cristo de uma forma em que as pessoas observam. Por que tem teatro no mundo? Por que tem novela no mundo? Eu queria um copo com água. Por que tem novela no mundo? Por que tem teatro? Porque é uma forma de comunicar que às vezes, muitas vezes, eu pela explicação, pela minha didática ou pela minha retórica, eu não vou conseguir explicar para vocês. Mas um teatro, ele traz uma forma, né, de impactar diferente, porque é uma coisa. Por que novela é mais assistida no mundo? No negócio, a hora da novela é a hora nobre, pelo menos era antigamente, não sei se agora está assim. Mas todo mundo queria assistir, porque é uma história. Então, amados, o que eu estou falando aqui é que a igreja tem que fazer com que as pessoas deem frutos. E frutos não é só uma coisa instantânea. Ele tem um tempo, tem uma estação, tem um período de incubação. Incubação que eu falo tem um texto aqui que eu vou estudar com vocês, que é foi plantada uma figueira no meio de uma vinha. O que é uma vinha? Você sabe o que é vinha? Vinha onde se planta uvas. E tem um vinhateiro. Está gripada, né, meu irmão? Não? Eu também. Está querendo pegar, não vai me pegar, não. Não é sério, eu estou com a voz, por isso que eu estou enchendo água aqui. Vinhateiro. A uva precisa de um vinhateiro, porque é uma coisa muito bem feita. Geralmente a uva é rica. Se você for nesses lugares aí no sul, aí, onde tem essa produção de vinhos especiais, o certo é cheio de detalhes. Até dizem que é de rico. E de repente plantaram, Jesus botou uma parábola de plantar uma figueira no meio do vinho. Só que a figueira não deu fruto. Obrigado, meu irmão. Gelada, glória a Deus. E aí, a preocupação de Jesus ali naquela parábola é que a figueira não dava fruto,
e provocou aquele que está responsável ali. Não corta ela agora, não, vou cortar e jogar fora. Então eu vou cavar, a incubação é isso, vou cavar um buraco em volta dela, vou botar uma terra nova para ela poder produzir. Incubação, nós estamos, esse ano é um ano de incubação, eu não vou botar esse nome porque é um nome feio para o ano, mas de incubação, as pessoas sentirem e produzirem frutos, porque é importante você produzir frutos, é importante. Como eu falei assim, o teatro produz frutos, vai produzir, em nome de Jesus, mas não é só o teatro. Louvor tem sido uma bênção na nossa igreja. Eu louvo a Deus pelo nosso louvor, Ministério de Louvor, né? Quero mais gente louvando a Deus, quero mais gente, lógico. Eu sempre cobro isso do Alexandre, que às vezes quarta-feira fica só o Alexandre aqui. Vamos revezar, vamos botar mais gente para louvar, para poder que pessoas que têm talento, vamos cantar, vamos adorar a Deus, né? Eu também estou cantando até, misericórdia de Deus, um amigo que escolheu, né? Estava ouvindo essa música, eu falei, pô, já estou botando meu repertório ali. E também aquela outra, né, que eu cantei ontem com a doutora Jane no telefone, mas a doutora Jane não deixou eu cantar, não. Ela cantava, eu cantava, ficava os dois cantando ali. Eu não cantava, né, eu só... Mas vamos ensaiar, eu quero ver frutos, desenvolver o seu potencial espiritual. Deus quer fazer uma grade espiritual. Vocês estão me entendendo? Se eu for chato, vocês falam, o pastor está chato, a beça. Eu quero ver que a igreja tenha mais comprometimento com o estudo, com o ensino, né? Uma vez eu fui um culto lá em Cabo Frio, da igreja do pastor Luiz Eduardo. Não quero comentar, quero comentar o culto do pastor Luiz Eduardo. O culto do pastor lá na igreja metodista Betel, lá no São Cristóvão. Cheguei lá no culto, domingo de manhã. Tinha umas 800 pessoas. Metodista. Aí ele chegou para mim e falou assim, pastor, a igreja dá frutos, gera frutos, quando a escola dominical está cheia, porque o pessoal está querendo aprender, está querendo frutificar, e separavam em grupos, cada um ia para um lugar, é como eu pretendo fazer aqui, separar grupos, a escola dominical, e cobrar dos grupos o ensino, resultados, porque você tem que aprender e desenvolver, amados. E existe uma grade espiritual na igreja. Então eu estou pedindo a Deus, o pastor Alexandre me ajudando, para a gente poder conduzir essa escola dominical de uma forma que vá encher também. A pessoa sinta prazer de produzir, de conhecimento, de entender. A pessoa pensa que parou no tempo. Sabe quem me deu exemplo? Quem gosta de conversar bastante ali, gosta da Maria Helena. Eu pego no pé, sou chato. Maria Helena falou uma coisa para mim. Ela perdeu o marido, casada há mais de 80 anos junto com ele. 80 não, 60, né? 70 anos juntos. 62 anos. Mas ela não sabe, ela esqueceu, desaprendeu a ler, a escrever, a costurar. Ela teve uma vida muito dependente do marido e esvaziou. Sabe o que ela está fazendo? Voltando a estudar com a idade que ela tem agora, está com 95. Ela não está ouvindo, não. 95. 85. Eu sempre exagero. Ela está aprendendo de novo. Está fazendo um monte de coisinha de novo, aprendendo de novo. Ela consegue agora vir na igreja sozinha, pegando uma condução, começando a se desenvolver. Não tem idade. Não tem. Poxa, eu já estudei, pastor Alexandre também deve ter estudado bastante. Eu já estudei na minha vida, sentado numa cadeira, 30 anos sentado numa cadeira, estudando e aprendendo. O doutor Jane também. Mas eu não canso de aprender. Eu não posso parar. Senão o próprio cérebro meu não vai concatenar as ideias que eu estou falando para você aqui. Com a idade que eu tenho que concatenar ideias, formar frases, formar coisas.
mas eu preciso de vocabulário, eu preciso de leitura. Amém, queridos? Tá bom, Marilena, valeu. Precisando de leitura, então eu tenho que fazer isso. Eu quero desenvolver a igreja no sentido de que você seja uma pessoa que dê frutos, não só o fruto de dar fruto, conhecimento, você automaticamente você vai ser uma pessoa frutífera. Porque, amados, quando uma árvore está plantada num terreno e está aprendendo, está crescendo, ela vai automaticamente dar frutos. Você chega lá, puxa vida, na casa daquela, todas as árvores dando frutos. Tem um lugar, Itaboraí, meu pai tinha um sítio, eu ia lá, a laranja lá era uma beleza, dava frutos. Então, por quê? Porque era cuidado e produzia frutos. O fruto vem automaticamente da onde absorve da terra. Então, você bota plantado no meio da areia, no meio da tabatinga, não vai nascer nada. Mas vocês estão plantados na casa do Senhor, plantados na palavra de Deus. Vocês nasceram da palavra de Deus. Vocês podem enfrentar tempestades. Vocês estão firmados na rocha que é Jesus. E quanto mais vocês crescerem, mais Deus vai dar alicerce para vocês. Amém, queridos? Eu vou falar algumas coisas sobre frutos. O primeiro fruto que eu vejo que está dentro de um contexto bíblico, né, foi que Pedro falou para, eu não sei se eu fico com óculos, se eu fico sem óculos, foi Pedro que falou quando batizou 3.000 pessoas, né, antes de batizar, ele falou o quê? Arrependei-vos. Que o pessoal perguntou para ele, o pessoal ouviu a pregação de Pedro e falou: o que a gente faz agora? Aceitaram 3.000 pessoas, Jesus. O que a gente faz agora? Arrependei-vos. Arrependei-vos dos seus pecados e sejam batizados. Ou seja, o primeiro fruto é arrependimento. Pastor, mas fruto não é dar. Não, mas para poder nascer o fruto, você precisa absorver alguma coisa que vai gerar o fruto, né? Eu vou plantar uma coisa na minha casa, eu tenho que saber qual é a terra. Me fala, quando eu estudava antigamente, falava, a terra do café é terra roxa. Me fala, terra roxa, tem que plantar na terra roxa, tem que fazer alguma coisa que a terra vai produzir. O café gosta disso, gosta daquilo. Então, arrependimento vai fazer você dar fruto também. O fruto vai crescer dentro de você. E esse fruto, né, ele vai produzir outros frutos. Por isso que você, quando às vezes pega uma árvore, poxa, eu quero uma muda. Você corta de um pedacinho e bota, é porque essa planta já deu fruto, é boa, e você quer plantar em outro lugar para dar frutos, mais frutos ainda. Amém, queridos? Não sei se vocês prestaram atenção. Meu irmão Jorge também entende muito disso, ele fala sobre isso, eu observo, ele falou assim, eu quero plantar lá em casa, ou no sítio dele, tem um sítio, abacaxi, mas um abacaxi que quero plantar uma jaca manteiga, jaca isso, jaca aquilo, tem tipo. Eu quero plantar o melhor, eu quero plantar coisa. Você tem um vinhateiro, quer plantar um vinho que dê um tipo. Então, a gente tem que procurar fazer o que dá mais, o que produz. Então, tem uma certa implicação com isso. Então, o primeiro fruto para o cristão é arrependimento. Se você se arrepende do seu pecado, você não quer pecar mais. Arrependei-vos dos seus pecados. Porque você nasceu da água e do Espírito. E o Espírito Santo vai produzir em você o fruto do Espírito. Amém ou não amém? Oi. Você nasceu da água e do... E o fruto que vai dar de você vai ser... Qual é a fertilização? Qual é o melhor? O fruto do Espírito. Então, toda aquela cadeia que Paulo fala ali, de frutos do Espírito, amor, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, tudo aquilo ali faz parte
do caráter, do arrependimento. Você se arrepende e começa a produzir frutos do Espírito Santo. Pastor, você ainda não falou em multiplicação. Eu não vou entrar em multiplicação. É fundamental que a igreja se multiplique. Mas se a igreja... Nós fizemos um retiro agora. O que era o retiro? A gente tentou fazer um retiro de uma forma, de uma tendência que Deus colocou para a gente. Curados para curar. Se você não for curado, você não consegue curar. Se você é uma pessoa que é pai, que não consegue educar o seu filho não vai ser educado. Você vai trazer teu filho para uma educação errada. Não, e como é que é? Nunca me esqueci, antigamente falava assim, faço o que eu faço, mas não faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Está errado. Tem que fazer o que eu faço. Eu tenho que fazer o que eu prego, é o que você vai fazer. O que eu faço é o que eu prego. Isso tem que ser, não posso ser, eu vou pregar uma coisa e vou viver outra. Pastor, mas você já errou muito, eu vou continuar errando, infelizmente. E a gente se ira, faz coisas que às vezes não dá certo. É uma vida, é uma luta, né? Nós temos que, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, para fazer cumprir, porque Deus vai te ajudar para isso. E o Espírito Santo vai te conduzir. Agora, o que eu estou colocando para vocês é o arrependimento. Quando você entra no arrependimento, você não quer fazer mais as obras do mundo. Você é uma nova criatura, nasceu de novo. Então você começa a arrepender-se dos seus pecados. Você começa a mudar. Então deixa eu ler algumas coisas aqui. Fruto é o resultado de uma vida entregue. Repete comigo. Fruto é o resultado de uma vida entregue. Você se entrega para Deus, você vai gerar frutos. Não tem como não gerar, tá? Então o arrependimento não é apenas sentir culpa, é mudança de direção. Arrependimento não é remorso. Remorso é quando você se sente culpado. Ai meu Deus, que besteira que eu fiz, mas você não está arrependido. É você fez aquilo, agora eu não faço nunca mais. Arrependimento é você não querer mais pecar. Você era pecador, você fazia qualquer coisa, mentia. Uma pequena mentirinha, pastor. Não, eu não minto mais. Eu vou viver uma vida diferente para mim. Eu quero ser gerado do Espírito Santo, é verdade. Eu não quero mentir mais. Nem com besteira. Eu não quero me acostumar com a mentira. Então, uma das coisas, eu vou passar mais rápido, que a gente tem horário. Já são quase 10, já são 10 horas. E aqui é ceia. Arrependimento verdadeiro produz frutos. Não é apenas sentir culpa, é mudança de direção. Segundo, caráter transformado. Como? Alegria, amor, alegria, paz, benignidade, paciência, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio e etc. O teu caráter começa a mudar. A tua alegria não é a alegria do mundo. O teu amor não é mais o amor do mundo. Eu amo a quem eu gosto. Só quem me trata bem que eu vou amar, não. Eu tenho que orar pelos que me perseguem e amar até meus inimigos. É uma dificuldade, é uma luta, mas eu vou ter que fazer isso. Amor, alegria. Então é diferente. A alegria minha não é alegria passageira. A minha alegria ela tem que ser permanente, porque é fruto do Espírito. Ela nasceu dentro de mim. A paz não é somente quando tem essa paz que bota uma bandeira branca, eu desejo paz. Não, a paz nossa é Jesus Cristo. É totalmente diferente. A nossa paz é no meio da tribulação, no meio da luta, você tem paz. Eu sempre trago aquela ilustração de um passarinho, de uma apresentação de pinturas, né, de quadro de pinturas, né? Tem um nome disso, de quadro de pintura, examinadores ficam lá vendo. Você bota um quadro, desenha a paz. Aí a pessoa desenha o quê? Um riacho no meio da mata, um lago translúcido, transparente, aquele lá, um peixe pulando, um passarinho cantando. O outro desenha o sol se pondo. Cada um desenha um cenário que você olha assim, meu Deus, aquele lugar ali já é a paz. E de repente, quando vai olhar
a apresentação de todos os quadros. Quando olha um quadro lá, que é isso aqui? Uma tempestade, raios no céu, um galho na beira de uma ribanceira lá embaixo, o mar revolto, e um passarinho na ponta do galho, recebendo comidinha da mãe passarinha. Aí perguntou para todo mundo: cara, você é maluco? Isso aqui não é paz, não. Ele falou assim: ó, paz não tem nenhum deles ali. Paz está naquele passarinho filhote ali, ó. Ele pode estar no meio da tempestade, mas ele está se sentindo seguro, porque a mãe dele colocou ele ali, está dando comidinha para ele. Ele confia na mãe dele, confia na passarinha. Ele está ali, não está nem esquentando a cabeça, ele está ali confiando, porque foi ali que está ali o lugar dele. Então a paz não está no exterior, a nossa paz ela está dentro de mim. Mesmo eu sofrendo o que eu sofro, eu tenho que ter paz, porque se o Senhor é comigo, Ele é o Shalom, Ele é o Senhor da minha vida, Ele que me criou. A paz tem que estar dentro de mim. Amém, querido? Então eu vou, paciência, longanimidade, né? Paciência é pavio curto e pavio longo. Pavio longo, tem que aturar muitas vezes, né? Tem que renunciar a nós mesmos. Benignidade, bondade, fidelidade e assim por diante. Terceiro fato, primeiro arrependimento, repete comigo: arrependimento, caráter transformado e obediência. Obediência: se me amais, guardareis os meus mandamentos, né? João 14:15, Evangelho de João, capítulo 14:15. Ou seja, obedecer ao Senhor. Agora, obedecer ao Senhor não é só obedecer ao Senhor. O Senhor não está aqui. Ele deixou a palavra dele. É obedecer a palavra, como Paulo diz, como Tiago diz, né? O que adianta você só ler a palavra e não praticar ela? Você tem que praticar, né? Obediência é ao Senhor, a palavra, né? Muitas vezes você não vai querer. Obedecer não é concordar, não, mas eu vou obedecer porque eu concordo. Você não está obedecendo, você está concordando. Obedecer muitas vezes é renunciar a nossa própria condição, o nosso prazer, para poder fazer a vontade de Deus. E 4, uma vida que abençoa outras vidas, né? Como que se abençoa outras vidas? Se você é uma árvore que dá frutos bons, você vai abençoar. Você já viu alguma árvore que ela produz frutos para ela mesma? Ela não produz fruto para ela. Ela produz fruto para os outros. E você é uma árvore frutífera. Você não produz fruto para você. E muita gente vem para a igreja querendo que o fruto meu sirva para mim. Deus foi perfeito quando produz uma árvore que dá fruto não para ela, é para os outros. E comparou a gente da árvore, amados. Nós temos que amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então nós temos que amar dando o fruto. E qual é o fruto? O fruto do Espírito Santo, que você tem caráter, você está arrependido, você está preparado, você está curado, você está tratado para poder gerar fruto para outras pessoas. Você não vai dar um fruto amargo, você vai dar um fruto bom. Você vai dar um fruto que vai dar resultado, que vai ser vitamina, proteína, que vai servir para outra pessoa, que vai fazer diferença também na outra pessoa. É isso que a igreja cresce. Ela cresce madura, abençoada, quando eu dou um fruto abençoado, eu dou uma coisa, o meu resultado. As pessoas vão olhar para mim e vão ver quem eu sou. Não para me seguir, mas para seguir aquele que eu sigo. O apóstolo Paulo diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Ou seja, sede imitador de Cristo. Não meus, mas de Cristo. Como eu sou o imitador de Cristo. Amém, queridos? Então, palavras que edificam. Perdão. Perdoar as pessoas que nos aflige, que nos machuca, que nos fere, que muitas vezes nos contradiz. Nós temos que aprender a perdoar. E perdoar verdadeiramente, não é só deixar o perdão. É como Jesus perdoa. Perdoa porque ele não sabe o que faz. Porque quem me atinge, ou quem atinge você, entendeu? Atinge, mas não sabe o que está fazendo. Está fazendo mal para ele mesmo. A pessoa que não perdoa, a pessoa está fazendo mal para si própria.
Então o perdão é fundamental. Reconciliação. Se você não está bem com a pessoa, se ela passou do outro lado da rua, você se esconde. Vai lá procurar, ver o que é, tenta tirar a diferença. Vamos fazer, vamos corrigir. Eu às vezes sou doido para encontrar uma pessoa que tá, eu quero saber o que a pessoa tem contra mim. Eu vou lá, eu vou perturbar a pessoa. O que você tem contra mim? O que eu fiz de errado? A pessoa deve estar errada, ou eu estou errado, eu quero me consertar. Misericórdia. Isso é fundamental. Deixa Deus, o nosso Deus é o Deus de misericórdia. Se é mandamento dele, por que eu não vou querer fazer uma pessoa misericordiosa? Né? E às vezes atinge na eu não sou misericordioso, eu procuro, eu vou ter que lutar contra mim mesmo. Né? Uma coisa que não está dentro de mim, eu não consigo ver as coisas erradas, eu não sou misericordioso. Então eu tenho que buscar no Espírito Santo, que eu nasci de novo, para poder ser misericordioso. Estou dizendo que eu não sou, não, estou falando que eu nem sei lá. Às vezes eu sou até demais, entendeu? Mas a misericórdia é uma das coisas que é uma vida que abençoa outra pessoa. Né? Fruto é Cristo sendo formado dentro de você. Repete comigo. O que eu botei aqui? Fruto, repete. Fruto, repete. Fruto é Cristo sendo formado dentro de mim. Ele vai sendo formado. É aquilo que eu falei da grade. É uma coisa, cada vez mais você vai tomando conhecimento. Eu achava muito bacana, estudando química, né? E quando eu me aprofundava da química, e cada vez mais eu me iludia também, né? Eu, descobria que eu conseguia fazer detergente, aí eu falei, eu era garoto ainda, novo não, né? Eu já tinha, sei lá, com a idade, 20 e poucos anos, 20 anos, uma coisa assim. Então, eu juntei uma turma, fui fazer detergente na casa do irmão lá. E a gente, quando fez o detergente, falei, poxa, o detergente ficou bom aberto, ficou melhor do que esse da. A gente não conseguia nem usar. Falei, por que a gente não conseguia? Porque era muito forte. Falei, então tem que diluir 1000 vezes. Porque eles diluem esse que a gente recebe. A gente começa a descobrir coisas que a gente se aprofunda. Mas o aprofundamento é muito bom, amados. É muito bom, é tomar conhecimento, você, né? O que eu estava falando mesmo? Fruto é Cristo sendo formado dentro de nós, né? Então ele tem que se formar dentro de nós. Essa grade de ensino, ela me traz isso, ela me traz mais conhecimento para eu me aprofundar mais em Cristo. É como uma vez um pastor falou assim, você está vendo o mar, né? Lindo o mar. Mergulha para ver se é mais lindo ainda. Vai ver coisa maravilhosa. Você vê até na internet hoje em dia, né? Com mergulho. Meu Deus, que coisa maravilhosa. Entendeu? É bom, se eu tiver um óculos, alguma coisa, vai a um lugar, lá vocês foram lá naquela ilha que tem lá no Fernando de Noronha, lugares maravilhosos, a água clarinha, a pessoa mergulha, vê os peixes, se esbarra, é uma coisa linda. Né? E Deus não bota isso aos nossos olhos nus, a gente tem que buscar. E tem muitas mais coisas para Deus, que Deus quer te mostrar, que a gente não vê. O cuidado de Deus, eu falei, é o adubo e a cavação, né? Quando eu falei a parábola do vinhateiro, diz, vou cavar ao redor e adubar. Isso representa palavra que confronta, disciplina de Deus, provações que nos acordam, oportunidades novas, pessoas que Ele coloca ao nosso lado. Às vezes aquilo que incomoda é justamente Deus cavando a terra endurecida. Não é castigo, é cuidado. Eu preguei domingo aqui sobre a Ana, a situação de ela estar estéril e ela ser fértil. É justamente isso. Tem pessoas que te incomodam do teu lado. A Bethany, né, que eu citei o exemplo, a Bethany, que era uma surfista que perdeu o braço, e uma pessoa que todo mundo passava a mão na cabeça dela, mas um ali falava, confrontava ela, não, você não vai me ganhar, não, eu não quero saber se você está sem braço. Eu discutia com ela, batia de frente com ela. E no final, quando ela conseguiu vencer, ela não venceu a outra, ela venceu ela mesma.
E Gideão, quando eu falo de Gideão, Gideão tinha que vencer os midianitas como um só homem. Ele precisava vencer dentro dele. Todas as batalhas que você tem está dentro de você. E nós temos que vencer isso. Pode cair no chão. Mas a gente levanta e pega. Deus vai fazendo diferença na minha vida. Ele quer que eu vença aquilo que está dentro de mim. Entendeu? Então, muitas vezes, aquilo que parece que é castigo de Deus, é Deus querendo moldar o seu caráter, melhorar a sua condição de vida espiritual. Às vezes, aquilo que incomoda é justamente Deus cavando terra endurecida. Por quê? O vinhateiro cuidava da videira, de repente vem uma figueira, não produz nada. Amado, você sabe que nós somos essa figueira? Eu vou passar a estudar isso também com vocês. Tudo isso Deus está colocando, creio eu, no meu coração, para eu fazer um estudo geral para vocês, para trazer vocês a responsabilidade de produzir, de multiplicar, de serem uma pessoa, que as pessoas que sejam imagem de Deus para ser espelho para outras. Eu repetindo, isso aqui surgiu agora. Vocês sejam imagem de Deus para ser espelho para as outras. A pessoa olhar para você e ver Cristo em você. Por isso que Cristo tem que nascer dentro de nós. E isso é que vai produzir frutos. É natural. E frutos que outras pessoas vão precisar serem salvas. Jesus quer que salve vidas. Eu vou ministrar isso aqui também. Mais um ponto. O tempo. O dono do tempo diz: se não der fruto, ele corta. O dono do tempo é Deus, é Jesus, né? Eu vou encerrar aqui, irmãos, porque eu queria falar muito mais. A gente vai ministrar a ceia do Senhor. Eu queria só que botasse primeiro João capítulo 15, versículo 1 aqui, para a gente encerrar. Aqui é Jesus que falou. Estou sentindo uma coisa me incomodar, é a água que eu não estou bebendo. Nós estamos de férias da escola dominical em janeiro. E isso que eu estou fazendo aqui é a produção que eu estou querendo fazer para o nosso ensino da multiplicação da igreja. Eu não quero terminar o ano com uma escola dominical assim, como eu falei. Eu não quero, não. Deus não quer. Nós vamos multiplicar as pessoas. Nós vamos multiplicar as vidas. Você não vai ser como é bom a gente ter. Você vai numa igreja, tem gente que vai, pô, pastor, foi numa igreja, ai, que bacana, estava lotado, estava cheio, a pessoa louvando. Imagina a sua igreja ser assim. Não olha para outra não, faz da sua a melhor igreja, porque você é a igreja comigo. A glória é para Ele. Então a gente vai fazer isso, vamos nos preocupar em multiplicar. Mas para multiplicar, tem que multiplicar uma pessoa igual a você. Que você pense com esses atributos que eu te passei aqui. Aí você vai multiplicar uma pessoa sadia, querendo multiplicar também, querendo trazer mais vidas para o Senhor, salvar mais vidas, porque Jesus diz: ide por todo mundo e fazer discípulos de toda a criatura. Então, eles vão olhar para você, vão ver a tua perseverança. É muito bom a gente olhar para uma pessoa e ver que a pessoa passou por uma vitória, teve um testemunho. Puxa, se ele conseguiu, eu consigo também. Como diz o pastor Danilo Figueira, é comedor de arroz e feijão que nem eu, então eu posso também, entendeu? Faz a mesma coisa. Por que eu não posso? Eu posso sim, você pode também, amém? Então nós temos que lutar para isso. João 15, 1, a moça que bota, a irmã que bota a pregação, João, Evangelho de João 15, 1. Eu sou a videira verdadeira. Olha o vinhateiro aí. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor ou lavrador. Pode passar. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, ele limpa para que produza mais fruto ainda. Eu vou ficar só até aqui.
Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Senhor Deus, no primeiro domingo do ano, Senhor, primeiro domingo que nós estamos aqui ministrando a palavra, eu estou passando a palavra que eu creio que o Senhor passou para mim. E é por isso, Senhor, que eu estou querendo me intensificar na comunhão com o Senhor, para que a tua igreja receba, e não só receba, mas que mature dentro dela, que forme algo que não seja forçado, mas que seja prazeroso, meu Deus, como Jesus Cristo, Senhor, teu Filho, ensinou para os discípulos. E no final, no João capítulo 17, ele fez o relatório passando para o Senhor. Eu preciso fazer um relatório. Eu não sou Jesus, mas o relatório é para o meu bispo, para minhas autoridades daqui da nossa instituição e também, principalmente, para mim mesmo, fazer aquilo que o Senhor mandou fazer. Eu não quero fazer além disso, senão aquilo que o Senhor mandou fazer. Pai, hoje eu tenho um ajudante, o pastor Alexandre Cadengo, que vai me auxiliar nessa caminhada, Pai, para a gente conduzir a igreja neste rumo, nessa direção de salvar vidas, de multiplicação, de fazer com que as vidas tenham um caráter cada vez mais apurado do Espírito Santo. Faça isso, Pai. Me ajuda, Pai. Eu sei que o Senhor me ajuda, eu que atrapalho. Mas quebra minhas barreiras, desfaz tudo dentro de mim, do pastor Alexandre, que possa estar impedindo essa direção, meu Deus. Eu peço perdão por não ter feito isso antes. Peço perdão, meu Deus, eu falhei mesmo. Eu não quero mais falhar. Ajuda-me, Pai, me dê forças, me dê saúde, a mim, ao pastor Alexandre, para que possamos cumprir as suas promessas, cumprir, ó Pai, a sua palavra, cumprir, Senhor Deus, a sua direção, o seu caminho aqui na nossa igreja, neste ano, em nome de Jesus Cristo. Vamos louvar ao Senhor. Pois tudo vem de ti, e tudo está em ti. Contigo caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Pode passar.
mais uma vez. Eu sempre falo, é repetitivo, né? Mas não faça isso como como a gente dirige um carro, não, como assim, automático. Não tem automático. Revolta. Jesus Cristo morreu naquela cruz no teu lugar. Então a ceia do Senhor é algo fundamental. Foi antes de ele ir para a cruz, ele separou os discípulos. Separou como se fosse vocês, podia ser vocês. Se vocês nascessem naquela época, quem diz o dia que você nasceu? Quem traz isso tudo à realidade? É o Senhor. Você podia ter nascido como discípulo de Jesus lá naquela época. Ele juntou os discípulos e fez o quê? Foi ali e disse, chegada uma hora, eu vou passar o cajado para vocês, para a igreja do Senhor. Vocês são igreja, vocês representam a igreja aqui agora. Não falou com essas palavras, mas ele reuniu ali e falou assim, eu vou para a cruz, eu vou morrer, mas esse pão aqui representa o meu corpo que eu vou dar para vocês. Quando vocês comerem esse corpo, vocês estão aceitando, né, o legado, estão aceitando a continuidade de ser meu corpo aqui na terra. O sangue representa o suco do vinhateiro, o suco da uva, o suco representa o meu sangue. E por isso que a representação da videira, Jesus é a videira. Então esse sangue aqui, irmãos, é vida. Eu estou dando meu sangue por vocês, para vocês beberem também, para vocês entenderem o significado que o sangue é remidor de pecados para a salvação da vida de cada um de vocês. Então, quando você for comer do pão e beber do cálice, faça isso em minha memória. Eu já ministrei sobre isso. O que é minha memória? É trazer à minha mente esperança. A esperança de uma vida eterna com Jesus. Por isso você é repetitivo. Poderia ser muito mais repetitivo. Eu venho de manhã e de noite. E se tivesse outro à tarde, eu tomaria ceia de novo. Mas não é a quantidade, é a profundidade da sua memória, da sua mente, buscar a realidade deste ato que Jesus fez há tanto tempo atrás, vivo nesta terra, mas morreu e ressuscitou e deixou esse legado para você. Peça perdão dos seus pecados em nome de Jesus. Senhor, tu ouviste aqui algumas palavras, leu alguns pensamentos, e eu peço que o Senhor venha conduzir cada um de nós naquilo que falamos e pensamos e pedimos perdão, para que nós possamos estarmos preparados para mais uma caminhada, em nome de Jesus. Também aquele que está em casa, a Maria Helena, que está sempre tomando a ceia com a gente, lá de Brasília. Ela estava até enferma há pouco tempo, eu creio que já se restabeleceu. Eu peço a Ti, Senhor Deus, em nome de Jesus, isto é meio de graça, né? Faça com que essa ceia, que a amplitude dela alcance cada um de nós. Perdoa os nossos pecados. Repita comigo: Senhor meu Deus, perdoa os meus pecados, por pensamentos, por palavras e por atitudes. Não me deixe cair em tentação, livra-me do mal, em nome de Jesus. Amém. Neste momento vamos ministrar a ceia do Senhor. Quero chamar a Cleide aqui para pegar os elementos da ceia, junto com o pastor e comigo aqui. Amém. É bem difícil, Senhor.
elementos da Santa Ceia. Do Senhor, Pai, a Deus as dádivas do pão e do suco de uva aqui representados, Senhor, teu corpo e teu sangue. No nome de Jesus, amém. Amém. Mais alto que a neve serei. Esse pedacinho de pão que você tem aí representa muito. Valoriza ele. Você é uma minoria no mundo que Deus te chamou e você aceitou participar desta mesa. À medida que a gente come do pão, a gente está renovando a nossa aliança com o sacrifício da cruz do Calvário. Comamos juntos do pão que representa o corpo de Cristo. E depois de ter partido o pão, Jesus tomou o cálice, erguendo, e disse: esse é o cálice da nova aliança. Fazei isto e beberdes todas as vezes que estiverem juntos. Bebamos todos. Glorifique o nome do Senhor nesta manhã. Diga a Ele palavras de amor, de gratidão. Fale com Ele o quanto você é grato, o quanto você é grata. No nome de Jesus. Amém, queridos. Louvado seja o teu nome, Senhor. Obrigado, Jesus, por mais uma vez estarmos na tua presença e estarmos participando desta mesa, onde nós não somos dignos, mas o Senhor nos faz merecedores através da tua graça, né, que é imensurável, né, e nos alcançou. Perdoa-nos, continua nos fortalecendo. Te louvamos e bendizemos o teu santo nome. Amém? Amém, queridos. Vou ministrar os dízimos e as ofertas. Amém? Vamos louvar com nossos dízimos e as nossas ofertas ao Senhor. Grande é o Shaddai, o Todo-Poderoso,
somos gratos a Ti pela oportunidade de trazer dízimos e ofertas na Tua casa, Senhor. Deus, faz multiplicar, Senhor. Deus, que nunca falte, Senhor, na casa do tesouro, Senhor. Deus, que venha fazer sobejar grandemente, operando Teus sinais e as Tuas maravilhas, Senhor. Eu oro, Senhor, Deus, pelos dizimistas e ofertantes da Tua casa, Senhor. Que o Senhor também os abençoe, que o Senhor faça multiplicar, que o Senhor derrame uma bênção especial com as janelas dos céus abertas, Senhor, para os Teus filhos e filhas, Senhor. Deus, no nome de Jesus, amém. Senhor, nós oramos também pelos pedidos de oração, Senhor, que aqui estão com diversas petições, Senhor, pedidos, Senhor, na vida financeira, na vida familiar, na conversão de um parente, de um marido, de uma esposa, de um pai, de uma mãe, de um filho. Senhor, Deus, pedido, Senhor, de uma casa, um carro, uma bênção, Senhor. Deus, uma cura. Deus, que o Senhor venha estender a Tua mão para cá, Senhor. Deus, porque sabemos que o Senhor pode todas as coisas, Senhor. Deus, opera em nós, Senhor, segundo a Tua vontade, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Antes de impetrar a bênção, amados e amadas, você que nos assiste, hoje é a primeira Santa Ceia do ano. Pastor, vim de manhã, vem à noite também, vem cear de novo, amém? E você que não pôde vir por algum motivo, vem à noite, não perca esse momento, essa oportunidade de estar na casa de Deus, fazendo a primeira ceia do ano, amém? No nome de Jesus, reforçando o que o pastor falou, esse mês de janeiro tem férias da escola dominical, mas tem um culto, amém? Férias da escola dominical, mas tem um culto abençoado com a palavra poderosa de Deus aqui para a tua vida, ok? Amém? No nome de Jesus. Deixa eu falar só uma coisinha que eu comentei aqui na hora elogiando o louvor, e continuo elogiando o Ministério de Louvor, pedindo sempre ao Alexandre mas eu esqueci, né, que quarta-feira tem tido a presença sempre do Antônio, da Luciene e até do Tiago, né? Eles estão ministrando, até o teu filho também, agora não está podendo por causa do trabalho, mas não posso deixar de citar a bênção de Deus sobre o Antônio, está se esforçando e tem feito aí, e com certeza vai ser uma bênção, e já é uma bênção, né? Mas louvando ao Senhor, quero só colocar isso só, amém? Não. Estou brincando, mas que bom que isso tem sido multiplicado. Tenho percebido que o Antônio e o Gabriel têm a cada vez mais se aperfeiçoado no teclado. Isso é importante, porque o Alexandre não é onipresente, né? Ele não pode sempre estar aqui, ele também está passando às vezes uma dificuldade, algumas dores, por conta dessas hérnias aí. Estamos em oração pela tua vida, viu? Então, que bom isso. Isso vai se estender para todas as outras coisas. Amém? Glória a Deus. Quando eu citei sempre que eu falo sempre com ele, sempre tenho falado com ele sobre essa amplitude. Falei até com eles também já uma vez, que é bom a gente ter bastante gente para usar. Deus quer usar você, né? Amém. Amém. Estenda a sua mão, receba a benção, amém? Aleluia. Glória a Deus. Que a maravilhosa graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e Pai e as preciosas consolações do Espírito Santo de Deus esteja com a igreja em toda face da terra. E a igreja diz: graças a Deus, aplauda o Senhor, Deus te abençoe.